Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos à nossa série de podcasts AgroVip FarmTech, edição especial Andave. A partir de hoje você vai acompanhar aqui uma série de conversas que nós realizamos nos dias 8, 9 e 10 de agosto, diretamente do 12º Congresso da Andave. Nós tivemos aqui a oportunidade de conversar com diversos líderes do setor e debater temas importantes aqui do agronegócio brasileiro. E um dos temas que a gente conversou bastante aqui foi crédito. Não por menos, nós estamos realizando esse podcast diretamente do stand da FarmTech, que é líder em crédito digital rural. E a AgroConsult teve a oportunidade de comandar essas conversas com esses líderes. Eu sou André de Bastiani, sócio-diretor da AgroConsult e host do podcast FarmTech AgroVip. E para o episódio de hoje, para a gente abrir essa série aqui de podcasts, eu trouxe feras aqui da AgroConsult para a gente falar um pouquinho dos cenários que fundamentam tudo que a gente vai conversar aqui. Então está comigo aqui hoje Adriano Loturco, que é gerente de mercado de grãos da AgroConsult. Tudo bem, Turco? Tudo ótimo, André. Prazer. Bom estar aqui com você. E aí, semana intensa, discussões boas, hein? Nossa, nem fala. Tá acabando a semana aqui, mas olha, sim, vou sair daqui com um MBA de crédito do agro, tudo foi sensacional. Foi bom mesmo. Com a gente também, Valmir Assarice, que é gerente de safra da AgroConsult. Tudo bom, André? Prazer retornar aqui com vocês. Bom, Valmir. E também estreando hoje aqui, Pedro Montebello, gerente responsável por todas as análises do setor sucroenergético da AgroConsult. Bom dia, André. Prazer estar aqui com esse time de feras aqui, falar um pouquinho do setor de cana. Muito bem, esse é o nosso objetivo hoje, a gente trazer tanto o cenário de soja, milho, aproveitar que o Pedro está aqui também, falar um pouco de cana e trazer o pano de fundo, né? Tanto da safra 22-23, essa safra 23-24, que nós estamos entrando também, que contextualiza toda a razão dessas empresas estarem aqui e fazendo seus investimentos. Bom, vamos então contextualizar um pouco a safra, começando pela safra 22-23, né, Valmir? Nós tivemos já colhemos toda a nossa soja, estamos preparando aí para plantio da próxima safra, mas eu acho que é bacana a gente ressaltar os bons resultados que nós tivemos nessa safra, com produções aí recorde, produtividades recordes também em diversos estados. Conta pra gente o que teu time viu em campo nessa safra. Perfeito, André. Se a gente fosse definir uma safra 22-23, a gente vai ver isso ao longo da nossa conversa ali, outras culturas, mas a safra de soja, a palavra que define é recorde. Recorde de produção em vários estados brasileiros. Nós tivemos uma produção aí de quase 158 milhões de toneladas de soja, quase 22% superior ao ano passado. Quase batemos os 60 sacos por hectare de média, né? Exatamente. É uma marca ainda que a gente vai percorrer, né? Vai perseguir ela ao longo dos meses, dos anos posteriores, mas essa marca já foi batida em vários estados. Eu acho que em termos nacional a gente só não bateu porque a gente teve um grande problema no Rio Grande do Sul. Acho que o Rio Grande do Sul ele se distancia de todos os demais porque novamente sofreu com laninha e com perdas de produtividade bastante expressivas, né? Sem dúvida. Acho que é talvez o único estado que teve perdas, né? Acima, não é dentro do esperado, porque já foi um ano de laninha. Já era esperada essa produtividade mais baixa no sul, mas ela ainda foi baixa. Nos outros estados a gente mais que compensou essa perda do Rio Grande. E com resultados muito expressivos, né? Vamos falar aqui, por exemplo, do estado do Paraná com 65 sacos, o próprio estado aqui da Bahia com 67 sacos de média. Tem produtividades muito impressionantes esse ano, né? Sem dúvida, André. E o que mais chamou a atenção era o peso do grão também, né? Em vários estados o peso do grão também foi um dos fatores que ajudou esse recorde de produção. Eu acho que a razão para isso, né, Valmir, não só a questão climática, mas também investimento. Por mais que foi um ano de aumento de custos de produção muito expressivos, o produtor não tirou o pé, continuou investindo. Eu acho que esses bons resultados é reflexo disso também. Exato. O produtor vem investindo, fez o dever de casa e colheu os frutos que ele plantou. Agora, Adriano, se por um lado o Brasil, a gente tem uma safra aí recorde, quando a gente olha para o nosso cenário de oferta e demanda global no 22-23, a gente está com um cenário bem apertado, né? E a razão é porque a gente teve outros problemas em outras regiões do mundo. Exato, a gente não pode olhar só para o Brasil. O Brasil, como o Valmir comentou, foi uma safra recorde, produtividades recordes em vários estados. produção brasileira no final foi recorde, poderia até ter sido um recorde ainda mais expressivo não fosse a quebra no Rio Grande do Sul,
Porém, quando a gente olha para a safra 22-23 dos Estados Unidos, foi uma safra de perdas, e a safra argentina, especialmente, foi uma safra terrível. Né? A Argentina perdeu mais de 50% da safra, era uma safra que esperava ser próxima aí de 50 milhões de toneladas. Com muito esforço, ela está chegando a 20 milhões de toneladas. Então, foi uma perda bastante expressiva, o que acabou pressionando o quadro de oferta e demandas mundial. Né? Não fosse a super safra no Brasil, com certeza a gente teria um cenário de aperto ainda maior no mundo. No final das contas, a gente passa entre o que o mundo está consumindo, né, na safra 22-23 e o que ele produziu, a gente vai chegar muito próximo de um equilíbrio. Né? Mas muito em função dessa questão de perdas nos Estados Unidos e na Argentina. E o cenário da Argentina foi um cenário que não é muito diferente do que a gente viu no Rio Grande do Sul, né? Talvez ainda mais prejudicado, né? Porque sair de uma produção potencial de 50 milhões para 21 milhões de toneladas é uma quebra gigantesca. Sim. Não, e com outro problema, né? A Argentina, assim como o Rio Grande do Sul também, o ano passado não tinha tido uma safra expressiva. Foi uma safra relativamente boa, mas que tinha uma expectativa de ter sido muito melhor ainda. Assim como aconteceu na 21-22 no Rio Grande do Sul. Então, são 2 anos de perda muito grande na Argentina. Essa safra no Rio Grande do Sul teve um diferencial. O produtor aprendeu com alguns erros cometidos na safra 20-21 e para essa 22-23 ele fez uma mudança de variedades, ele foi plantando um ritmo mais cadenciado, o que fez essa diferença também. Poderia ser maior a perda também. Agora, o que caracteriza mais essa safra 22-23, que a gente já colheu, principalmente quando a gente olha para a soja, diz respeito a preços, né? Nós tivemos uma queda de preços gigantesca, e essa queda de preço acho que está muito aliada à questão de atraso de comercialização. Ao longo desse ano a gente viu o produtor cadenciando a comercialização dele, esperando sempre por um momento mais oportuno, e que não veio. Então, de uma certa forma, atraso na comercialização acaba refletindo em preço, o preço também acaba refletindo na comercialização. Traz pra gente, Adriano, quais são os principais componentes dessa queda tão expressiva de preço que a gente teve nessa safra. Exato. Assim, acho que é a história do cachorro correndo atrás do rabo. Né? O produtor brasileiro, ele terminou de plantar com uma comercialização já atrasada. Durante todo o desenvolvimento da safra, a comercialização andou mais lenta do que ela costumava andar, e quando a gente se deparou com uma safra recorde, aí próxima de 158 milhões de toneladas, o produtor começou a acelerar a venda. Então, na medida que ele acelerava a venda, mesmo com as perdas da Argentina, o produtor acabava jogando os preços mais para baixo. Aí, quando os preços iam mais para baixo, desacelerava a venda, aí atrasava a comercialização, botava mais preço. Então, foi um sistema que foi se retroalimentando, e a comercialização ainda está atrasada em relação às últimas safras, especialmente em relação à safra passada, e os preços não reagem. Então, assim, tem muita soja ainda no Brasil, tem muita soja para ser vendida, mesmo a gente partindo para um recorde de exportação e de esmagamento. O que caracteriza do lado negativo a safra é o atraso na comercialização que prejudicou os preços. E daí a gente já começa a olhar para a safra que vem também, né, que começa a mostrar aí um cenário um pouquinho mais folgado, e isso influencia demais em termos de precificação. Agora, podemos falar de uma exportação brasileira perto dos 100 milhões de toneladas, com toda essa produção que a gente viu? Eu acho que sim. Próximo, sim. Nós trabalhamos com um número ali próximo, de um pouco acima de 97 milhões de toneladas, que é recorde. Tem possibilidade de chegar a 100 milhões de toneladas, mas sendo mais cauteloso, é possível, mas assim, os últimos meses do ano a gente vai precisar acelerar um pouco as vendas, a gente volta na questão da comercialização para que a gente possa chegar. Produto tem, a demanda de uma forma ou de outra está aí, o chinês precisa comprar, outros destinos também precisam comprar soja, a safra americana, que a gente vai falar mais para frente, nesse momento ela é mais competitiva, mas o Brasil tem espaço para entrar no jogo de novo e chegar próximo das 100 milhões de toneladas. Ainda não é o nosso cenário base, mas com certeza... Mas é um resultado muito expressivo, sim, né? Pensar em 97, 98 milhões de toneladas já é um resultado em termos de exportação sensacional. Lembrando que assim, esse ano a gente mantém o posto de primeiro lugar como exportador de soja, destronamos a Argentina
como o maior exportador de farelo, em função daquilo que eu comentei agora há pouco. E no milho, já dando um spoiler aqui, o Brasil destrona os Estados Unidos e será o maior exportador de milho nessa safra. Então, o Brasil mantém o posto de soja, destrona a Argentina como o maior exportador de farelo e destrona os Estados Unidos como o maior exportador de milho. E depois a gente vai falar de açúcar aqui também, com resultados bem expressivos em termos de exportação de açúcar, né? Recorde em todos. Exatamente. Muito bem, aproveitar que você falou de milho, então vamos trazer um pouco do cenário de milho. Estamos colhendo a nossa segunda safra de milho e mais uma safra sensacional em termos de resultado que a gente viu no campo, né, Valmir? Conta pra gente. Sem dúvida, André. Assim como na soja, o milho também vem com um recorde de produção. Esse clima que foi muito bom na soja, ele ajudou a dar peso, ajudou a bater recordes na soja, ele trouxe alguns desafios no primeiro momento para o milho. Atrasou o calendário, principalmente no Mato Grosso do Sul e no Paraná, colocando um risco climático na jogada. E esse risco climático ele perdurou durante a safra toda, mas não tivemos geadas. Eu lembro que a gente falava muito sobre isso, né, Valmir? Estado de Mato Grosso e Goiás foram estados que plantaram dentro de uma janela muito positiva, mas quando a gente olhava para o Mato Grosso do Sul, olhava para o Paraná, o risco que essas lavouras estavam carregando por conta do atraso no plantio era gigantesco. E a gente falava aqui risco de geada, risco de estiagem, e de fato não aconteceu. E tem muito milho para ser colhido ainda, e de fato essas geadas não aconteceram, e o resultado é bom, né? O resultado é excelente, André. Em praticamente todos os estados tem uma ótima produtividade. Quando a gente olha o Mato Grosso, é o principal deles, um calendário muito bom e uma produtividade muito boa. O Goiás, a mesma coisa. E esse clima que você falou, ele colaborou. Não teve geadas, não teve, e a chuva não faltou. Se prolongou no momento certo, choveu no momento certo na maioria dos estados, e o resultado é uma safra de mais de 107 milhões de toneladas. Falando de produtividade média Brasil de 105,5, só o estado do Mato Grosso está com 120 sacos de média, né, por hectare. O próprio Mato Grosso produz aí 53,5 milhões de toneladas e o resultado do Brasil 107. E agora, se a gente junta também com a safra verão, estamos falando de mais de 137 milhões de toneladas de milho. É um resultado muito expressivo. Essa é a principal razão da queda dos preços também, Adriano? Sem dúvida nenhuma. A história da soja se repete no milho. Safra recorde, comercialização atrasada. A diferença que tem entre o milho e a soja é que, como eu falei lá na soja, o cenário global era de equilíbrio, é de equilíbrio na soja. No milho é um cenário deficitário, muito em função de quebra na Europa, o problema todo que a Ucrânia passou, e uma safra não muito boa nos Estados Unidos, mas que o Brasil mais do que devolveu isso na produção. O cenário global de milho é deficitário, mas não deficitário a ponto de dar suporte aos preços internacionais, e principalmente, né, no Brasil, uma safra enorme, com a comercialização atrasada, com um problema de armazenagem. E um detalhe que eu esqueci de falar na soja, mas que vale para a soja, vale para o milho, com certeza vale para a cana também, os fretes muito altos, né? E assim, mas o frete também está muito alto porque a comercialização está atrasada. Então você vê como está tudo ligado. Sem dúvida alguma. Então o produtor atrasou a comercialização, produziu super bem. A gente vê vídeos aí por todas as redes sociais de muito milho guardado no tempo. Os line-ups de exportação não dando conta de carregar esse milho, e no final das contas isso pressiona. Mesmo com uma exportação, como eu falei, uma expectativa de exportação recorde, a gente trabalha com um número bem agressivo de 54 milhões de toneladas de exportação, e com um consumo interno bastante elevado, recorde também, aproximando de 82 milhões de toneladas, com carnes puxando fortemente, principalmente pelo consumo interno de aves e suínos, mas também, e talvez até principalmente, pelo forte ritmo de exportação dessas duas carnes. E o etanol do nosso amigo Pedro aqui, o etanol de milho, está bombando, né? A gente acabou de fazer uma revisão aí, a gente já está próximo de uma demanda para consumo interno para a produção de etanol de milho de 15 milhões de toneladas só de milho para a produção de etanol. E não é maior porque a gente não tem capacidade, né? Sem dúvida. Porque senão, acho que até pelo cenário de preços que a gente tem, né, acabaria produzindo mais ainda, né? Exatamente, André. As usinas de etanol de milho aí estão rodando com capacidade no limite. Full, no limite mesmo. Mas um cenário muito bom para...
mesmo com toda essa demanda super forte, uma safra de próxima aí de 140 milhões de toneladas, 137 milhões de toneladas, a demanda não consegue segurar o preço e o preço é morro abaixo, vem vindo morro abaixo e não tem muita sinalização de recuperação. Acho que você resumiu bem o cenário de milho atual e esse cenário de excesso de oferta e até mesmo todas essas questões logísticas que a gente está enfrentando, eu acho que ele acaba refletindo muito no 23, 24. Sem dúvida. Tanto é que nós estamos começando a plantar o milho agora verão e a gente já vê um cenário de queda diária de milho verão para essa próxima safra. E esse é o tema talvez principal que a gente começa a discutir aqui no Congresso, é o 23, 24, né? Como que está correndo o mercado, principalmente de insumos. E de fato existe um atraso também na comercialização dos insumos da safra 23, 24. Uma coisa vai puxando a outra, que nem o Adriano falou, né? Tá tudo muito interligado, então se você deixa de comercializar o grão, a tua tomada de decisão para a próxima safra acaba sendo postergada também. Querendo ou não, nós temos um cenário de redução de custos de produção expressivos, estamos falando aí em torno de 15, 20% de redução de custo de produção para essa próxima safra. Só o fertilizante é uma queda muito significativa, e esse cenário de queda de preço dos custos até mesmo faz com que o produtor, não, se caiu mês passado, vou esperar mais um pouquinho para tomar a decisão. Mas daí a gente começa também a trazer um outro problema, que é novamente questão logística, né, de a gente conseguir atender todo esse mercado. Valmir, nós acompanhamos lá na AgroConsult de perto esses movimentos aí de comercialização de insumos. Traz um pouco dos números para a gente. Esse número para a safra que vai ser plantada, safra verão, a gente estima que está em torno de 75% comercializado. Se a gente comparasse com o ano anterior, esse número já era superior a 90%. Já estava na reta final, e esse ano a gente tem muita coisa ainda a ser negociado. Temos diferenças grandes regionais. Se a gente pegar o Centro-Oeste, é a região mais avançada, já falta muito menos mercado para rodar, mas se a gente pegar a região Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, parte também de Minas e do Mapitobá, tem muita insumo ainda para ser negociado. E uma diferença muito grande também quando a gente olha para dentro dos insumos, né, Valmir? Uma coisa é fertilizante, que o mercado agora de fato rodou, estava atrasado, mas de fato acabou andando o mercado de fertilizantes. Mas para defensivos a gente pode falar em um número aí de em torno de 50% de comercialização, né? Porque está mais atrasado que os demais. Perfeito. O fertilizantes, normalmente ele já é o último a negociado. Diferentemente dos anos anteriores, que tinha um cenário de possibilidade de falta, o defensivo foi negociado de forma mais antecipada. Ele volta para uma normalidade, só que uma normalidade muito mais atrasada nessa safra. Muito bem, Adriano, e quando a gente olha para o quadro de oferta e demanda global do 23-24, a gente tem também uma diferença muito significativa em relação ao 22-23. 22-23 um quadro muito apertado, mas quando a gente começa a desenhar o 23-24, e claro, né, tem toda a safra brasileira aí para se desenvolver pela frente, mas a gente já começa a ver um cenário com uma possibilidade de folga muito maior. De onde vem isso? André, vem de um monte de lugar. Entrando um pouco, detalhando um pouco, a gente está em pleno desenvolvimento da safra americana. A safra americana passou por um susto ali em junho, comecinho de julho, onde todo mundo achou que a safra podia quebrar. O clima melhorou muito, as lavouras recuperaram. Então aquilo que sinalizava como uma quebra deve ser uma safra dentro da normalidade, não vai ser uma safra excepcional, até porque, do ponto de vista de produção, a área de soja americana acabou reduzindo, diferente do que o mercado todo esperava que fosse manter estabilidade. O produtor americano acabou plantando um pouco menos, mas ainda assim é uma produção boa, né? Com uma perspectiva de tanto o Brasil ter um novo recorde, quanto a Argentina, dentro de uma normalidade de clima de El Niño, voltar a produzir alguma coisa ali próximo de 50 milhões de toneladas, né? E na medida que a oferta cresce, a demanda cresce também, mas não na mesma proporção. Então a gente passa de um cenário global ali de um relativo aperto, quase que um equilíbrio, para uma sobra de soja no mundo bastante grande. Nós estamos falando aí alguma coisa próximo de 30 milhões de toneladas do que deve sobrar entre o que vai ser produzido e o que vai ser consumido. É claro que ainda tem toda a safra sul-americana para se desenvolver, a safra americana ainda não está finalizada, tá? Mas assim, muita coisa precisa dar errada
ou muita coisa precisa dar certo do lado da demanda, a demanda precisaria crescer muito mais para que a gente voltasse a ter um cenário mais apertado. Tá? Mas o cenário hoje é de a gente voltar para um cenário de folga e preços pressionados. Eu acho que de fato a gente tem que trazer, né, no contexto de que tem muita coisa para acontecer, mas é inegável, né, que a gente está entrando num ano com crescimento de áreas que foram realizados nos últimos anos, que aumenta o nosso potencial produtivo. Então, considerando safras normais, a gente já chega nesse excesso de oferta. Se considerar safras excepcionais, então a gente pode ter um cenário ainda até mais pressionado. Agora, claro, né, se quebrar a safra na Argentina novamente, a gente consegue talvez ter um cenário um pouquinho mais apertado e algum reflexo em termos de preço. Mas hoje, quando a gente olha para a precificação do mercado internacional, está trabalhando com esse cenário, um cenário que de fato tem um excesso de oferta, tanto para soja quanto para milho, não é mesmo? Exatamente. Assim, o cenário de milho e de soja, eles são muito parecidos. A soja ele é mais estressado, sobra mais, né? Mas o milho também tem uma tendência de que, assim, que a gente saia desse cenário deficitário, como eu tinha comentado antes, para um cenário superavitário entre o que vai ser produzido e o que vai ser consumido na 23, 24. E isso volta a pressionar preços internacionais novamente, né? E a gente já falou um pouquinho aqui, até um pouco de cenário de milho-verão, né? Que a gente olha para o Brasil com uma redução de área para 23, 24, mas tem que lembrar que toda redução de área de milho-verão vai para a soja. Sim. E existe muita área que já foi contratada para a soja, em termos de crescimento. Então, certamente a gente deve ver um novo crescimento de área de soja no Brasil, e isso pode elevar o nosso potencial produtivo para mais de 165 milhões de toneladas. Sim, sem dúvida, assim. Tem uma inércia, né? A gente tem dito isso, assim, tem uma inércia que vem dessas últimas safras, de muita coisa que já estava contratada, que não dá tempo de mudar. Tem essa questão do milho-verão, que especialmente no sul, mas também em parte do Mapito, deve virar soja, né? Então isso leva a gente a ter uma possibilidade, com um clima de El Niño que botaria o Rio Grande do Sul de volta a produtividades normais. Então a gente tende a ver uma safra recorde no Brasil novamente. Talvez com produtividades menos expressivas do que a gente viu o ano passado, mas ainda assim, quando a gente olha para dentro da linha de tendência, leva a gente para uma safra muito grande. Como resultado de tudo isso, né, a gente começa a ver uma safra 23, 24, até mesmo em termos de rentabilidade, muito mais apertada. Eu acho que é tudo uma questão comparativa, né? Se a gente compara com os últimos 2 anos, né, a gente vê uma queda bastante expressiva em termos de renda nominal, final. Mas se a gente olha em termos históricos, eu diria que ela está dentro dos patamares históricos e ainda temos um cenário positivo. Claro que existem diferenças muito grandes quando a gente olha para níveis de alavancagem de cada um dos produtores e exposição, por exemplo, ao arrendamento. O arrendamento foi um fator que subiu muito ao longo dos últimos anos, e diferente de fertilizantes defensivos que a gente vê queda no 23, 24, contratos de arrendamento são contratos de mais longo prazo. Então quem negociou a 20 sacos por hectare vai ter que pagar os 20 sacos, a não ser que consiga renegociar. Então a gente passa a ter um cenário para o lado do produtor de aumento de risco. Eu acho que a gente está carregando um risco mais elevado, tanto do lado do produtor, mas também quando a gente olha para a indústria, né? Tanto as indústrias, tanto as revendas, todo mundo acaba tomando um pouco mais esse risco do setor, apesar de ser algo já bastante conhecido, né? Teve entrevistas que a gente fez aqui com o pessoal aí de mais de 20, 30 anos no setor, e eles acabam não se desesperando muito porque já viram isso acontecer em outros momentos. Agora, eu acho que um dos grandes impactos que a gente começa a ver para essa próxima safra é reavaliações do lado do investimento, né? Eu não consigo ver ainda decisões que levem o produtor a reduzir investimento na lavoura, porque o grande diferencial é produzir mais, né? Você reduz seu custo produzindo mais, e para isso você precisa de tecnologia. Mas sem dúvida alguma, né, Valmir e Adriano, que estão acompanhando aqui mais o setor de grãos, a gente deve ver um ritmo de expansão daqui para frente um pouco mais contido do que a gente vinha até então. Acho que sem dúvida. Acho que a tônica, pelo menos nesse curto prazo dessa próxima safra e talvez da outra, se nada der errado em algum lugar, a gente deve ver um ritmo de crescimento bem diferente do que a gente viu aí nos últimos 4, 5 anos de expansão de área, né? Aí a questão de produtividade é o que você disse, né? Não adianta
tirar o pé na produtividade com preço mais baixo. A produtividade faz parte, né, do cálculo de rentabilidade. Acredito que a palavra no momento, André, é o produtor buscando estabilidade. Ele não vai tirar o pé do investimento, mas ele vai fazer um investimento mais comedido para ele obter aquela produtividade, mas sem gastos excessivos. E mais homogênea, talvez, né? Assim, procurando replicar o que deu certo em algumas áreas para as outras, para ter uma produtividade mais homogênea de forma geral. Certeza. Acho que um tema também, André, tratado no Congresso foi esse protagonismo do Brasil. Eu vou passar para o Turco. Falar de preço é um negócio difícil, né, Adriano? Mas o Brasil sendo protagonismo na soja, protagonismo no milho, ele vai pagar o preço desse protagonismo? Ele vai passar a ser formador dos preços a partir de agora? Eu acho que assim, de alguma forma o Brasil ele já é um formador de preço, mas assim, acho que a gente não sai da base de precificação ser em Chicago, né? Até porque assim, é o lugar onde o mundo inteiro olha, a moeda é negociada na moeda forte, em dólar, né? O Brasil tem um peso bastante importante, assim, o que acontece no Brasil em termos de preços FOB reflete no preço FOB na Argentina, no preço FOB nos Estados Unidos, e era muito mais forte na soja e agora passa a ser mais forte no milho também, né? Mas ainda a gente não vai conseguir escapar de ter que olhar para Chicago para ver como é que as coisas estão acontecendo. Muito bem, vamos adiante. Daí a gente falou muito aqui de soja e de milho e de fato cenários aí que a gente tem quedas de rentabilidade nessa safra, mas o agro é muito maior que isso, né? Tem muito mais coisa e outras culturas que estão passando por momentos muito bons. Podemos falar do algodão, por exemplo, que inclusive ganha a área do milho safrinha, algodão que já tinha tido quedas de preços anteriormente e agora passa a estar muito mais bem posicionados. Então assim, as diferenças em termos de rentabilidade de algodão para milho se intensificam e o produtor que está posicionado no algodão acaba conseguindo aproveitar esse momento. Deve ter um aumento de área também, lembrando que estamos colhendo uma safra de algodão sensacional nesse momento. Da mesma forma, acho que a gente pode citar a questão do café. O outro está vivenciando um momento bastante positivo em termos de rentabilidades, e também o setor de sucro energético, né, Pedro? Aproveitar que o Pedro aqui acompanha muito o mercado e trazer um pouco desse cenário também para a gente, porque hoje o mercado de açúcar tem trazido bons resultados para o setor. Comenta com a gente, Pedro, como é que está essa safra agora aqui e como é que está a rentabilidade para a safra de açúcar? André, a gente está vivenciando agora uma safra, estamos chegando na metade da colheita aí mais ou menos da safra 23-24, que iniciou em abril. Estamos vindo aí de 2 anos de frustrações climáticas e agora entrando num ano que o clima ajudou bastante, né? Tem ajudado e ajudou bastante. Então a gente deve caminhar para uma safra no Centro-Sul próxima de 600 milhões de toneladas de cana, mais 50 e poucos milhões de toneladas na região Norte e Nordeste. Devemos ter uma safra combinada aí de 655 milhões de toneladas. É uma safra açucareira essa? É uma safra bastante açucareira, André. A gente tem visto quinzena após quinzena as usinas direcionando o mix de produção para a produção de açúcar. Inclusive na quinzena passada a gente teve um fato que acontece muito raramente, muito isoladamente, que é o mix passando de 50% aí do ATR destinado aí para a produção de açúcar, né? O açúcar está num momento de preços muito bom e o reflexo disso é as usinas aqui do Brasil, de uma maneira geral, maximizarem a produção do adoçante. E qual que é, da mesma forma que a gente contextualizou aqui as razões das quedas dos preços de soja, de milho, qual que são as razões dessa alta do preço de açúcar hoje? André, o consumo de açúcar ele cresce no mundo a mais ou menos 2 milhões de toneladas por ano. Aí você teve alguns efeitos pós-pandemia, especialmente concentrados ali na Índia e na China, que demoraram para terminar os lockdowns, e quando terminaram você teve uma percepção de demanda, de retomada de demanda muito mais forte. Nesse mesmo tempo, você teve as safras dos produtores de açúcar do hemisfério norte do globo quase todas comprometidas. A Índia é o caso mais expressivo. A gente vinha com uma expectativa de uma produção
mais próxima aí, mais alta aí, e essa produção foi se frustrando, e aí você teve outros países ali também que são exportadores, ou outros países que são fortes consumidores, que acabaram se frustrando. Casos de Tailândia, China e União Europeia, né? Então, somando esses 4 grandes países aí, que são produtores, exportadores e fortes consumidores, se frustrando, os preços que historicamente, se você pegar a média de 10 anos aí dos preços em Nova York, ele fica levemente acima de 15. Nós estamos nos últimos 6 meses com essa média acima dos 23, ou seja, mais de 50% de alta aí nos preços das cotações do açúcar na tela de Nova York. Isso se traduz aí numa rentabilidade para a produção de açúcar muito boa. Como consequência disso, a gente está vendo uma devolução dos investimentos aqui do produtor do Brasil, tanto para a indústria quanto para os canaviais. A gente viu os canaviais ficando meio deixado de lado nos últimos anos, ora por clima, ora por rentabilidades apertadas, e agora a gente vê uma volta, a gente vê um apetite maior para consumo de fertilizantes, de defensivos, de renovações, até quando a gente entra aí numa questão de competições por área em alguns lugares aí, até pincelar aí um pouquinho aí com o que o Adriano falou, você vê alguns lugares aí onde tem uma competição. A soja, de uma certa maneira, roubou muita área da cana ao longo dos últimos anos, né? Então agora começa a devolver um pouquinho dessa área até. Começa a devolver, mas são passos lentos, né? Até porque a gente tem uma capacidade industrial aí, que limita um pouco dessa expansão de área, né? Mas você começa a ver aquele que vai arrendar a terra para o grão, ele começa, peraí, tem uma usina, a usina está num momento interessante, eu vou arrendar uma parte da minha área aqui para a usina em vez de arrendar para o produtor de grão. Então você começa a ver pequenos movimentos contrários, né? O que não se via há bastante tempo, né? Agora, uma coisa muito importante, né, Pedro, é muito quando a gente olha para a questão de investimento na lavoura, né? Você falou aqui de aumento de renovação, provavelmente a gente está falando aqui também de mais investimento para você conseguir tirar mais da área atual, né? Sem dúvida, André, sem dúvida. Quando você olha para a produtividade de cana, você tem 2 coisas para buscar, né? A tonelada de cana por hectare e um ATR um pouco mais alto, né? Essa questão da ATR um pouco mais alta, ela é bastante difícil, né? Você tem toda uma questão para trás aí de genética, mas a gente tem visto essas 2 coisas acontecerem. O clima ajudou bastante na parte de toneladas aí por hectare. A gente tem visto, e conversando aí com gente de campo e lendo relatos, a gente tem visto comumente, especialmente nesse miolo de safra, alguns talhões aí, algumas áreas chegando a mais de 85 toneladas de cana por hectare, o que é muito bom. E alguns talhões também, até por uma questão do clima, está favorecendo, do ATR chegando aí, passando aí dos 142, 143 quilos por tonelada de cana processada. Essa boa produção que a gente deve ter esse ano deve levar a gente a exportar algo em torno de 30 milhões, que a gente havia comentado anteriormente? Sim, a exportação deve ficar muito perto, aí, quando a gente somar a exportação do Centro-Sul e do Nordeste, deve ficar na casa aí dos 30 milhões de toneladas. Quem vai definir aí são os números finais de produção, né? Então a gente deve ter uma exportação que não é recorde aí como a gente está vendo aí nos outros produtos, mas é uma das exportações mais altas de açúcar que a gente já viu. Muito bem, essa é a beleza da agricultura brasileira, né? Enquanto a gente está vendo grãos aqui com um cenário muito difícil, a gente tem cana, tem algodão, outras culturas que estão em outro momento. E para o momento que a gente está passando aqui, né? Inclusive no Congresso da Andav, com várias empresas que estão aqui trazendo soluções para os produtores, é bom saber que a gente tem cenários positivos em outras culturas também. Recados finais? O recado final para grãos de forma geral, assim, estamos começando, né? O Valmir tem acompanhado aí, Rio Grande do Sul já começou a plantar, tem algum tempo milho verão, nós estamos aí na cara de começar a safra de soja aí, mas 30 dias, 30 e poucos dias a gente deve ter as máquinas no campo. Atenção nisso aí, ver como é que o desenvolvimento da safra americana aí nos próximos 30 dias aí a gente deve ter uma definição do tamanho da safra americana e como é que as coisas vão acontecer no Brasil aqui, né? Olho na comercialização, acho que é importante, a gente acabou não falando, mas assim, a comercialização da safra 23-24 também está atrasada como foi o ano passado, a gente parece estar contratando o mesmo problema do ano passado, então acho que esse é um ponto de atenção que a gente tem que ter para a safra de soja e de milho da mesma forma.
André, da parte de produção, a gente vai ter que ficar antenado no clima. Acho que o clima vai ditar alguns passos nos próximos 30, 40 dias. Se a gente tiver uma regularização precoce, a gente tem um cenário, principalmente para o milho segunda safra. Se a gente tiver um clima um pouco mais tardio, a gente pode ter um cenário um pouco diferente. Mas é isso. E você tocou um assunto muito importante, né, Valmir, que é o milho segunda safra, que talvez dentre as culturas é o que está aí com a decisão mais em aberto. Se nós olharmos em termos de comercialização de insumos para o milho segunda safra, andou muito pouco e o produtor vai esperar clima e vai esperar muito de como que vai correr o mercado até o início do plantio. Sem dúvida, André. Se a gente comparar em termos de números, a gente tem 30% dos insumos comercializados até o momento, contra 65% da safra passada. Metade do que a gente tinha no mesmo período do ano passado. Tem muita coisa para acontecer e mais uma vez, né, acho que o clima vai determinar talvez o nível de investimento até a quantidade diária para essa safra. Muito bem, Pedro, obrigado pela tua participação aí. Recados finais também? André, estamos entrando aí na segunda metade agora da safra 23-24 aqui do Centro-Sul, já começando a fazer os primeiros desenhos da safra que começa em abril do ano que vem, que deve ser mais uma safra bem açucareira, e os preços de açúcar no mercado internacional seguem atrativos. A gente pode ter aí uma pequena retração, porque vamos ter entrada de safra aí, indiana, tailandesa. Essa safra pode adicionar um pouco mais de açúcar no mercado internacional, mas tudo caminhando para, independente aí dos números bons, a gente tem mais uma safra açucareira aqui no Centro-Sul, com bastante investimento aí nas lavouras, aí nos canaviais e também nas indústrias. Muito bem, pessoal, obrigado aí pela participação de vocês. Convido todos vocês a acompanhar então essa série de podcasts que a gente fez aqui junto com a FarmTech, trazendo a opinião de diversos líderes do setor sobre diversos assuntos e trazendo muito o tema crédito, que vocês vão ver que a partir de agora a gente vai falar muito disso daí. Espero que gostem do conteúdo. Um grande abraço.